Olá pessoal, vamos hoje para mais uma aula de Geografia, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre as duas regiões da Ásia Central e o Cáucaso. Então pessoal, essas regiões, desde a dissolução da União Soviética em 1991, né, tornou-se alvo de disputa entre os quatro gigantes, que eu diria assim, da geopolítica mundial, que é a Rússia, Estados Unidos, China e a União Europeia, com todos os seus países que compreendem esse bloco econômico. Então, entre o Cáucaso e a Ásia Central encontra-se o Mar Cáspio, que é uma bacia sedimentar riquíssima em petróleo. Então, é uma região já estratégica pela questão aí dos recursos naturais, principalmente o petróleo e o gás natural. Então, a Ásia, ela compreende centralmente, né, a Ásia Central, ela compreende centralmente o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tadiquistão, o Uzbequistão, Turcomenistão, né? Já o Cáucaso, ela compreende a região aí da Geórgia, o Azerbaijão e a Armênia, certo? Então, essas duas regiões estão ligadas pelo Mar Cáspio. Então, é uma região, como eu já falei anteriormente, de intensos interesses internacionais, tendo em vista a disponibilidade do petróleo e do gás natural, ok? E principalmente devido à fragilidade que essas duas regiões encontraram após a dissolução da União Soviética. Com a União Soviética tinha todo o controle dessa região no período da Guerra Fria. Então, quando acaba a Guerra Fria, essas duas regiões ficam meio que órfãs de uma grande potência. Aí a potência que tem uma demanda de energia muito grande, e aí essas regiões elas ficam frágeis, suscetíveis a interesses distintos de outros países, principalmente aí Estados Unidos e Europa é que dão uma investida pesada nessas regiões após a dissolução da União Soviética. Aí essa interesse dos Estados Unidos e da Europa nessa região vai gerar um certo conflito com a Rússia. A Rússia que era a que tinha o domínio dessa região, ok? Então, pessoal, o Cáucaso, eu vou falar primeiro dele, porque é uma região de intensos conflitos internos. Além do interesse internacional no Cáucaso, a gente vai ter conflitos internos dentro dessa região. Então, o Cáucaso, como eu já falei antes, está aí nessa imagem, dá para vocês perceberem. Deixa eu pegar aqui essa canetinha para fazer um contorno para vocês pegarem melhor aí. Então, o Cáucaso é essa regiãozinha aqui, que banhada, né, pelo Mar Cáspio de um lado e o Mar Negro do outro. Então, é uma região que é rica em recursos naturais, principalmente o gás natural e o petróleo, certo? Então, é uma região de intensos conflitos. Além disso, dentro dessa região Cáucaso vai ter os conflitos de movimentos separatistas, conflitos de luta por território. Como podemos ver, os principais conflitos que são a Armênia contra o Azerbaijão, que é uma disputa pela região Nagorno-Karabakh. Então, a região do Nagorno-Karabakh é uma região que é de disputa entre a Armênia e o Azerbaijão. A Armênia quer o controle dessa região e o Azerbaijão também. Então, é uma região que ela nem é da Armênia nem é do Azerbaijão, propriamente dito. Ela está em disputa territorial entre esses dois países. Então, aí já teve guerras, né? Guerra mesmo militar, entre essas duas nações, Armênia e Azerbaijão, em disputa dessa região. Essa região ela já tem uma parte que está sobre o domínio do Azerbaijão e outra do domínio da Armênia, certo?
Outro conflito é o conflito separatista da Geórgia, que eu não vou falar mais à frente de cada um deles. E outro conflito ainda dentro do Cáucaso é o conflito separatista da Rússia, que é principalmente da região da Caxemira, é um dos mais importantes. Então vamos lá para o primeiro aqui, que é o conflito Armênia contra Azerbaijão. Então, como vocês podem ver nessa imagem, o Nagorno-Karabakh, a região de disputa, essa regiãozinha aqui contornada de vermelho, né? É a região de disputa entre essas duas nações que reivindica o território, a anexação do território ao seu país. Então essa região é uma região que tem tanto tropas militares da Armênia quanto tropas militares do Azerbaijão dentro dessa região, tendo em vista que eles pedem a anexação do território. Ok? Outro, como eu falei, são os movimentos, conflitos separatistas da Geórgia. A Geórgia é um país do que a gente chama da região do Cáucaso, né? Por que chama essa região Cáucaso? Porque é uma região que liga os dois mares aí, Mar Cáspio e o Mar Negro, é o Cáucaso. E esse país, Geórgia, tem dois grandes conflitos separatistas dentro de um único país. Um dos movimentos separatistas, eu pensei que eu tivesse colocado aqui e não coloquei, vamos falar. É esse aqui, né, da Abcásia, o movimento separatista da Abcásia, que pede a separação do território da Geórgia. Lembramos que esses dois territórios são territórios que têm a maioria muçulmana, né, seguidora do islamismo, e essas regiões pedem a separação da Geórgia e a criação de um Estado-nação. E o outro conflito separatista, como eu vou circular aqui, já está destacado, mas eu vou circular também, é da Ossétia do Sul. A Ossétia do Sul, por que aqui tem o nome do Sul? Porque bem aqui em cima vai ter a Ossétia do Norte, que está dentro de um conflito dentro da Rússia, que aí, já falar do conflito separatista da Rússia, vai ter a Ossétia do Norte. A Ossétia do Sul é uma região que ficou dividida, né, entre dois países após a dissolução da União Soviética. A Ossétia do Sul, a Ossétia, que era para ser um país, ele não teve a criação de um país próprio. Ficou dividido entre dois países, Rússia e Geórgia, sendo que uma parte Ossétia do Sul e a outra parte Ossétia do Norte, Rússia. Ok? Então é por isso que ele pede a separação, tanto a Ossétia do Sul, separação da Geórgia, quanto a Ossétia do Norte, separação da Rússia. E já a Abcásia, ela pede a separação da Geórgia e a criação de um Estado-nação, né, ligando aí diretamente ao Mar Negro, então ao leste da Europa. Então a Abcásia é uma região de conflito, de movimento separatista dentro da Geórgia, assim como a Ossétia do Sul, beleza? Outro conflito, né, dentro do Cáucaso é os conflitos separatistas da Rússia, que são 4. Existem 4 grandes conflitos separatistas na Rússia, né? E o maior de todos, o mais importante, é o conflito aqui na Chechênia. Esse aqui já foi alvo, né, alvo de disputa, já foi e é alvo de disputa e de interesse internacional. Então a Chechênia é uma região, essa região aqui que eu vou circular agora, né, é uma região, não é um país. A Chechênia não é um país, ela luta pela criação de uma república chechênia, né, mas ela não é. Ela é uma região dentro da Rússia, é uma região dentro do território russo. Então, a Chechênia, ela é um dos movimentos separatistas, assim como o Daquistão também, que é uma região dentro da Rússia que pede uma separação da Rússia, e a Ingushétia,
Ingushetia também é uma outra região que pede a separação da Rússia, assim como a Ossétia do Norte, como eu falei anteriormente. Aqui embaixo tem a Ossétia do Sul, ó, né? E aí em cima a Ossétia do Norte. Então, ambos pedem a separação e a criação de um Estado-nação, ok? Então, esses são os principais conflitos separatistas da Rússia: Chechênia, Daguestão, Ingushetia e Ossétia do Norte. Primeiro, ao falar desses conflitos aqui, vou voltar à imagem que pensei que eu tivesse colocado aqui na frente. Deixa eu apagar aqui esses rabiscos, né? Esses rabiscos. Então, esses conflitos, movimentos separatistas, todos eles estão aqui dentro, quando a gente fala da geopolítica do Cáucaso, que são movimentos separatistas da Rússia, né? Anteriormente eu falei dos conflitos separatistas da Geórgia, né? E o conflito Armênia e Azerbaijão. Eu estou só, pessoal, recapitulando aqui para a gente finalizar essa primeira parte dos conflitos no Cáucaso. Quais são os grandes conflitos no Cáucaso? Armênia contra Azerbaijão, que luta pela anexação do território da Nagorno-Karabakh, né, que é a região. Outro conflito que a gente pode chamar, os outros conflitos são os movimentos separatistas da Geórgia, que são dois, a Ossétia do Sul e a Abcásia. E o outro conflito dentro do Cáucaso são os conflitos separatistas da Rússia, que são 4 conflitos dentro desse grupo aqui, que é a Chechênia, Daguestão, Ingushetia e a Ossétia do Norte, beleza? Esses são os grandes conflitos separatistas da Rússia. Prosseguindo, além desses conflitos no Cáucaso, a gente tem a questão que ela é uma região de interesse geopolítico. Quando eu falo uma região de interesse geopolítico, é porque é uma região que gera interesse, né, político sobre esse território. Gera interesse político sobre esse território. Seja o interesse político dos países da região, seja dos países internacionais de outras regiões, como, por exemplo, interesse da Europa como um todo, dos países da Europa na região, principalmente pela questão da passagem aí dos gases, do gás natural e do petróleo na região. Interesse também estadunidense, né, na região. Vou falar aqui um de cada vez. Por que interesse geopolítico dessa região? Primeiro, pela questão do fornecimento de gás para a Europa. A Europa, ela depende muito do gás natural fornecido que sai do Mar Cáspio, e esse gás ele precisa ser transportado pelos gasodutos, assim como o petróleo pelos oleodutos, que passa por esse território do Cáucaso. Então, por isso que países de fora têm interesse geopolítico sobre essa região. Assim como no Mar Cáspio tem grandes reservas de petróleo. Grandes reservas de petróleo, tendo em vista que o Mar Cáspio é uma bacia sedimentar. As bacias sedimentares são propícias para a produção e a produção do petróleo, né? Além disso, você vai ter a questão dos gasodutos e os oleodutos que circulam, que existem dentro dessa região, que sai da Ásia Central e passa para a Europa pela região do Cáucaso, certo? Então, como nesse mapa vocês podem observar aí, atentem, pausem a imagem e atentem para a legenda. O tanto de refinarias que tem na região, refinarias de petróleo, de gás, certo? Refinarias refere-se à extração do petróleo e à produção do petróleo propriamente dito. Principais bases, plataformas petrolíferas. Você vai observar também o tanto de bases petrolíferas aí, de plataformas. A região tem uma grande quantidade de refinarias aí. Além dessas grandes quantidades de refinarias, vai ter também muitos oleodutos existentes em atividade, inclusive, né, que transporta gás natural tanto da Ásia Central quanto do Cáucaso para a Europa ou para o mar Mediterrâneo, que liga os países do leste da Europa com o sul da Europa, enfim. Então,
você vai observar aí que tem, na legenda você vai observar que tem oleodutos e gasodutos do Irã, da Turquia, da Rússia. E recentemente foi criado um oleoduto aí estadunidense, né, e europeu, que liga o Mar Cáspio ao Mar Mediterrâneo, passando pela Turquia, ok? Então, por isso que essa região é de interesse geopolítico, pela grande quantidade de reserva de petróleo, pela grande quantidade de oleodutos e gasodutos que tem na região. Juntando a isso, lembrando dos conflitos que a região já tem, pelos movimentos separatistas, essa região merece destaque por isso, beleza? Para quem não sabe, né, durante a Guerra Fria, o Cáucaso e o Mar Cáspio, né, o Mar Cáspio que liga a Ásia Central ao Cáspio, ela formava como eu já falei anteriormente, na introdução, uma indiscutível zona de influência soviética. Né? Aí, com a falência dessa superpotência, em 1991, com a dissolução da União Soviética, lançou-se muitas incertezas sobre o futuro dessa região, que se tornou momentaneamente órfã de uma potência dominante no momento em que se anunciava forte demanda de energia mundial e redescobria-se a importância petrolífera no Mar Cáspio. Assim, os Estados Unidos e a Europa trataram de acomodar-se nos arredores da região. E aí foi o que gerou uma grande quantidade de conflitos russos com a região local. Aí tanto os Estados Unidos, juntamente com a Europa, como eu já falei agora há pouco, investiram pesado aí na produção, na criação de um gasoduto que pudesse levar o gás natural para a Europa ou para as bases, para as plataformas nos portos no mar Mediterrâneo para levar esse petróleo, esse gás natural para os Estados Unidos, para os outros países fora da região, certo? Tendo em vista, pessoal, que o gás natural e o petróleo que saía da região, todos eles dependiam muito da Rússia. Dependia muito da Rússia. E aí foi feita essa investida num gasoduto que não dependesse da Rússia, né? Então, para quem não sabe, os gasodutos e os oleodutos são grandes tubulações, né? Grandes tubulações que funcionam como verdadeiras artérias no interior da Terra, como se fossem as veias, né? Através de extensas tubulações de aços e plástico, esses gasodutos e oleodutos transportam gás e petróleo por todo o planeta. Sua influência estratégica nas relações entre os países é inquestionável, já que permitem abastecer de energia todos os territórios, mesmo quando estes territórios não dispõem de recursos naturais. Ou seja, esses gasodutos eles atravessam desertos, atravessam mares, ele não tem limites naturais para ele. Então por isso que o transporte dele pelo gás, pelos oleodutos, não precisa de obedecer, diria, ao relevo, ao clima, a nada. Né? Então é bem independente o transporte do petróleo e do gás pelos oleodutos e os gasodutos. É bem eficiente, essa é a palavra correta. Então, na atualidade, já estamos conectados, no mundo, né, por 3,5 milhões de quilômetros. E estima-se que até 2022 esse número aumenta em cerca de 12%. Então, pessoal, tem cerca de 13,5 milhões de quilômetros de gasodutos e oleodutos ligando os territórios, né, fornecendo os países gás e petróleo, ok? Então, esses gasodutos, como eu já falei, é de extrema importância para a produção de energia mundial. Isso aí é o gasoduto que eu falei agora há pouco, né, que sai do Mar Cáspio e ligado ao mar Mediterrâneo pelo território turco, sem necessariamente passar pelo território russo, ok? Ele não passa pelo Mar Negro. Você
tendo em vista que o Mar Negro, boa parte dele é dominado pela Rússia, controlado pela Rússia, ok? Outra questão que eu queria falar hoje é sobre o Paquistão e o Afeganistão, dois países que dentro dessa questão da geopolítica mundial ele merece destaque, beleza? Então, pulando aí a parte dos conflitos no Cáucaso e Ásia Central, agora a gente entra nas questões um pouco sobre a política no Afeganistão e no Paquistão. O porquê que eu trouxe, vou falar um pouquinho desses dois países. Por que o livro trouxe esse debate? Porque esses dois países são morada do fundamentalismo. E aí você pode se perguntar o que é esse fundamentalismo? Isso é uma coisa ruim? É perigoso? Fundamentalismo, pessoal, não coloquei, volta aqui. Fundamentalismo é uma ideologia, né? É uma ideologia que prega, né? Assegurada pelos dogmas, pela ideologia religiosa, diria assim. Elas como se fosse é uma ideologia mesmo, como eu falei, que tem como base a questão religiosa, os dogmas religiosos. Isso aí é o que chama-se fundamentalismo. E principalmente quando eu falo aqui de fundamentalismo, estou falando de fundamentalismo islâmico, ou seja, são países que têm como tendência os partidos políticos ter como base pregar o islamismo como religião dominante. São países muçulmanos, né, que têm como domínio a religião islâmica. Então, fundamentalismo islâmico. E aí, quando a gente fala de fundamentalismo, é interessante ligar a questões de extremismo. Como se você levasse a religião, o islamismo, né, às questões extremas, de dizer que o islamismo é a única religião que deve existir dentro desses países. Tudo e qualquer outra dogma que não siga, né, a ideologia islamismo muçulmana deve ser extinta. Então, esses países eles têm muito essa questão. Não é que todos eles só exista o islamismo ligado a essa questão do extremismo, ao fundamentalismo. Mas ela é morada de muitos grupos extremistas que têm como base a religião. A exemplo disso, o Estado Islâmico, que tem como fundo a religião, o islamismo, mas por trás disso ela prega uma violência absurda às pessoas que não aceitam seguirem ao islamismo. Beleza? Então, primeiro, o Afeganistão. O Afeganistão é um país muçulmano. Quando eu digo país muçulmano, lembre-se, país que tem como grande maioria que segue o islamismo, certo? O islamismo, lembrando, islamismo sunita, que são aquela corrente, quando teve a divisão do islamismo com a morte de Muhammad, né, com Maomé, o islamismo se dividiu em sunita e xiita. Os sunitas eram os que diziam que o sucessor Maomé, de Muhammad, né, não necessariamente deveria ser da pessoa da família. Eles iam eleger uma pessoa que pudesse pregar, né, os dogmas, as crenças que o livro muçulmano sugeria. Já os xiitas diziam que o sucessor do islamismo teria que ser uma pessoa da família. E como Muhammad não deixou um herdeiro, né, que é o herdeiro homem, e sim uma filha, e a filha não poderia ser a sucessora, mas aí o marido dela deveria ser o sucessor. E aí os sunitas não aceitaram isso, diziam que não necessariamente precisaria ser da família
e sim a qualquer pessoa que estivesse disposta a pregar, a seguir o islamismo, o que diria o livro escrito por Maomé. Beleza? Então, no final dos anos 90, os Estados Unidos ele foi aliado do Talibã, que é o principal grupo, o grupo que domina o Afeganistão. O Afeganistão ele é dominado, ele é controlado pelo Talibã, que é um grupo que surgiu de um grupo militar que lutou contra a invasão russa durante a Guerra Fria, e aí desse grupo surgiu o Talibã. Elegeu o Talibã como um grupo majoritário que dominou e cresceu cada vez mais dentro do Afeganistão, que em 1996 chegou ao poder e controlou todo o Afeganistão. Então, no final dos anos 90, os Estados Unidos ele foi aliado ao Talibã, tendo em vista que o Talibã era contra a invasão comunista na região, lutou contra a invasão comunista na região. Os Estados Unidos, que era na Guerra Fria do lado capitalista, foi aliado do Talibã. Então, mas no final dos anos 90, os Estados Unidos passaram a ser o principal inimigo do Talibã. Por quê? Por causa da figura principalmente, não diretamente somente, mas principalmente por causa da figura de Osama Bin Laden, que era genro do chefe supremo do Talibã, né? E Osama Bin Laden era suspeito de vários atentados contra alvos dos Estados Unidos. E principalmente após o 11 de setembro de 2001, quando o Osama Bin Laden foi, digamos que, o principal suspeito responsável pelo atentado das Torres Gêmeas. E aí, após isso, a tensão dos Estados Unidos contra o Afeganistão aumenta e os Estados Unidos chegam a invadir o Afeganistão à procura de Osama Bin Laden, não encontra, mas domina, derruba, digamos, de certa forma, o poder do Talibã, mas não consegue encontrar Osama Bin Laden. Osama Bin Laden só foi capturado em 2011 dentro do território paquistanês, beleza? Então, após o 11 de setembro de 2001, o Talibã vira o inimigo dos Estados Unidos e o Afeganistão fica, de certa forma, inimigo dos Estados Unidos. Ok? O outro, que é o Paquistão, que é um país que, pela bandeira já está dizendo, é um país muçulmano, islâmico, certo? Considerado um dos países mais perigosos do mundo. Por que esse país é um dos mais perigosos do mundo? Porque, como eu já falei antes, ela é uma morada de um fundamentalismo islâmico, que é aqueles grupos que defendem a religião a todo custo. Então, o extremismo islâmico, como, por exemplo, o Estado Islâmico, que é bem presente dentro do Paquistão, e a capacidade atômica desses países. Então, as nações temem que esses grupos extremistas tenham acesso a essas armas químicas. E aí o perigo que isso não pode ser, não só para o país, mas para toda a comunidade internacional. Então, por isso que o Paquistão é considerado ser tão perigoso, que é um país que tem potencial atômico, que a gente sabe disso, e é um país que tem presente grandes grupos extremamente fundamentalistas, principalmente ligado ao islamismo, o extremismo islâmico no país, beleza? Então o Paquistão, ele também muçulmano, né, é considerado ser um dos países mais perigosos do mundo, beleza, pessoal? Por hoje era só. Na próxima aula vou trabalhar com vocês uma atividade sobre esse conteúdo e a gente finaliza com a correção da mesma, ok, pessoal? Então, se vocês tiverem dúvida, podem entrar aí em contato, podem entrar no chat aí no YouTube ou podem ser nos grupos aí, ok, pessoal? Valeu e fiquem com Deus.